Eu bem digo, caros amigos, que desde que Donald Trump tomou posse, nós não temos tido um fim de semana tranquilo. E foi mais uma vez um fim de semana muito animado. Ontem, seguramente vocês devem ter ficado surpreendidos, tal como eu fiquei quando olhei para o gráfico e olhei, mas que raiva é que está a acontecer. E portanto vamos falar sobre tudo isso e muito mais, meus amigos. Vamos falar sobre esta reserva estratégica que de facto vai ser criada, mais ou menos os impactos que isso poderá ter, o que é que isso significa, a minha opinião também. Bem como também uma série de dados que vou aqui trazer para cima da mesa para vocês ficarem sempre bem informados aqui no Alex Crypto. Vamos a isso, malta. Bom dia, caros amigos, boa semana para todos, espero que corra tudo bem e que tenham um bom carnaval, que se divirtam também, aproveitem para descansar um pouco se for possível. Cá estamos então para mais um episódio do Alex Crypto. Já sabes que eu trago aqui as principais novidades sobre este mundo das criptomoedas. Faço também ligação com o mercado tradicional. Não ando aqui a chilar tokens, não ando aqui a dizer qual é a moeda do mês, essas coisas todas. Eu não faço nada disso. Portanto, se gostas de um canal que traz conteúdo fundamentado com dados reais e efetivos, eu acho que este é o canal para ti, portanto subscreve se ainda não fizeste e já agora partilha e ativa o sinezinho para quem, há muita gente que não ativa o sinezinho e não sabe quando é que eu publico um vídeo, e já agora agradeço sempre, carrega no gosto, porque é isso que faz crescer o canal aqui do Alex Crypto. Meus amigos, foi de facto um dia muito interessante, o dia de ontem, mas esta semana vai ser muito interessante, e se nós olharmos aqui para os dados diários, nós podemos ver montes de linhas, digamos assim, alaranjadas. Isto significa dados importantes no mercado, desde a China, desde Taiwan, mas acima de tudo, dados americanos vão aqui surgir em cima da mesa. E quero já dar para destaque o que vai acontecer na sexta-feira. Vai sair o Non-Farm Payroll, vamos saber também os dados do desemprego americanos e o Jerome Powell vai também falar. E isto tudo vai seguramente criar uma dinâmica relevante ao nível de movimentação de ativos na sexta-feira, ainda por cima logo com um fim de semana a seguir que pode trazer depois volatilidade acrescida pela falta de liquidez. Portanto, vamos ter uma semana relevante, fiquem a par porque são dados importantes e obviamente que vamos aqui trazer-vos os resultados dos dados mais relevantes. Sexta-feira também vamos ter algo importante para o mundo das criptomoedas, mas já vamos falar sobre isso. Em primeiro lugar, queria falar sobre o medo. Porquê? Porque nós sabemos que o medo e a ganância é um indicador que pode de facto mostrar se uma tendência está a ser quebrada ou não, e nós podemos ver aqui que estamos perante uma resistência neste momento que está aqui a ser tocada na zona aqui dos 39 dólares, e também temos, nós vimos aqui esta resistência horizontal que neste momento está aqui a surgir. Portanto, estamos aqui num ponto importante e era relevante quebrarmos esta dupla resistência. Se não o fizermos, significa apenas e só que estamos a ter uma nova tendência de baixa e isto é apenas mais um bounce e não uma inversão de tendência. Portanto, atenção aos próximos dias ao nível do sentimento de mercado. Bitcoin está também exatamente no mesmo ponto. Nós viemos fechar praticamente o gap da zona dos 77 mil dólares, havia muita gente que estava a olhar para essa zona. E neste momento aquilo que aconteceu... e também temos, como é muito relevante na minha opinião, uma retração de 0.23 ao nível aqui da retração de Fibonacci, que é também um nível possivelmente reativo e foi o que aconteceu. Mas este bounce que nós estamos a ter, de facto mostra que voltámos a entrar dentro daquele canal paralelo que tivemos várias semanas. Mas estamos numa zona de forte resistência, meus amigos. Temos resistência diagonal do anterior suporte deste triângulo, temos resistência diagonal do anterior também, da anterior resistência deste triângulo, e temos resistência das moving averages que aqui podemos constatar. Portanto, é difícil neste momento Bitcoin passar logo à primeira, ainda por cima porque fez uma subida no espaço de alguns dias de 21%, mas evidentemente nós gostaríamos de ver essa zona ser quebrada. Eu sinceramente, pessoalmente, eu só vou ficar bull quando nós passarmos a zona aqui dos 99 a 100 mil dólares. Eu até lá, para mim, significa apenas e só um bearish retest e nada mais do que isso. Atenção que eu só estou a falar de análise gráfica, não estou a colocar aqui em cima da mesa fundamentos, nem nada mais, ok? Também temos de realçar que foi criado o maior gap de sempre na história de Bitcoin. Nunca aconteceu uma coisa destas e obviamente Donald Trump vai ficar na história como uma pessoa que criou o maior gap de todos.
E o gap neste momento está entre os 84 mil dólares e neste momento os 92 mil dólares, porque ele abriu aos 95, neste momento já podemos ver aqui um bocadinho mais abaixo até, aos 91 mil dólares, portanto ainda falta fechar esta zona toda e tal como eu vos tinha dito, o gap dos 77 mil dólares ainda não está fechado, na minha opinião, tal como vocês podem constatar aqui na imagem. Se é verdade que os gaps costumam ser fechados, também é verdade que não há regra nenhuma que diga que os gaps têm que ser fechados. Não está escrito na Constituição dos Mercados que os gaps obrigatoriamente têm que ser fechados. Até se a gente pensar assim, Bitcoin tem um gap na zona aqui dos 9 mil dólares que provavelmente nunca mais será fechada. Portanto, a maioria deles é fechado, mas se vocês virem muitos outros ativos, vão constatar que há muitos gaps que nunca serão fechados e este gap pode perfeitamente ser fechado, provavelmente agora, até se calhar em breve, mas estes gaps até aos 50 mil podem perfeitamente ser fechados no próximo bear market, se é que vamos ter um nos próximos tempos, ok? Antes de avançarmos, falar sobre o patrocinador deste episódio, a Incogni é uma plataforma excepcional porque protege contra chamadas de e-mails de spam, reduz o teu risco de roubo de identidade, aumenta a tua privacidade online, auxilia na proteção contra a perseguição online, auxilia na proteção contra a discriminação digital e tem uma cobertura de mais de 180 corretores de dados, bem como também um interface muito simples que tu podes constatar aquilo que, por exemplo, está a acontecer com a minha conta. Por acaso, eu ainda hoje reparei que eu posso adicionar até 3 e-mails, portanto o que foi fixe porque adicionei o meu outro e-mail e também o e-mail da minha mulher, o que efetivamente é uma mais-valia para este serviço. Com o desconto AlexCrypto vais pagar apenas 5,59€ por mês, é um desconto de 60%, enquanto que se não utilizares o meu link é cerca de 7€ por mês, mais ou menos isso. E, efetivamente é uma mais-valia associada também a outros patrocinadores que eu tenho aqui no canal, como a NordVPN. Tens uma garantia de reembolso de 30 dias, eu acho que ficas muito mais bem protegido se tiveres estes dois ativos, estas duas plataformas a trabalharem, digamos assim, por ti para aumentar a tua proteção, a tua privacidade e tudo aquilo que eu já referi. Tens o link na descrição deste episódio ou numa janelinha que te vai aparecer também no final do mesmo. Vamos então continuar com o nosso episódio e dizer que ontem, ainda antes da notícia da reserva de valor, houve uma baleia que simplesmente comprou, ou melhor, depositou na Hyperliquid, depositou 6 milhões de USDC para comprar Bitcoin e Ethereum. E fê-lo, atenção, com uma alavancagem de 50 vezes. 50 vezes, ok? Significa que a sua posição de Ethereum foi adquirida a 2.197, seria liquidada a 2.149, e Bitcoin, que foi adquirida a 85.908 dólares, seria liquidado a 84.752 dólares. Num domingo, quando a volatilidade é baixa e provavelmente nós podemos... quando a volatilidade pode ser mais alta porque a liquidez é menor. Portanto, o risco para esta pessoa perder este dinheiro, os 6 milhões de dólares que tinha aqui colocado, era efetivamente elevado. Nem por acaso, horas depois, o que é que aconteceu? Tivemos a notícia então de criar a reserva de Donald Trump, que já vamos falar sobre ela, e esta baleia ganhou, porque depois fechou a posição, ganhou 6,8 milhões de dólares em apenas um dia. Meus amigos, não é preciso ser muito inteligente, nem é preciso estar aqui com grandes filmes e teorias da conspiração para seguramente vocês concordarem comigo que isto era alguém que já sabia aquilo que iria acontecer. Não sei se foi alguém dos filhinhos a ligar ao papá e que ficou a saber aquilo que ia acontecer ou não, ninguém pode provar isto, mas isto significa que ainda existe claramente inside information aqui no mercado das criptomoedas, e isto, se fosse um mundo com uma regulamentação já muito eficaz, seguramente que isto teria que ser investigado, porque isto não é normal. Portanto, esta pessoa, quem quer que seja, lucrou muito dinheiro, quase 7 milhões num espaço de algumas horas, algo que tu provavelmente vais ter que trabalhar 2 ou 3 vidas para chegar a isso. Nem isso, 2 ou 3 vidas, se calhar muito mais do que isso para atingir estes valores. Enfim, é o que eu digo, o mundo às vezes não é dos inteligentes, é dos espertos e de quem tem ligações privilegiadas. Mas pronto, até o que aconteceu ontem? Cá está. Donald Trump, na sua plataforma Truth, publicou um post a dizer que, pronto, depois de anos de ataque da administração Biden, não sei o que mais, por uma ordem executiva, vamos criar uma reserva estratégica de valor que vai incluir XRP, Solana e Cardano. E XRP, Solana e Cardano dispararam, então Cardano disparou para 60 e tal %. Foi uma coisa inacreditável. Dizer que vai ser então a reserva, a capital mundial ao nível de reserva de valor, das criptomoedas e tudo mais, que os Estados Unidos vão ser exatamente isso. Toda a gente ficou muito surpreendida com isto.
em cima de tudo porque não falou em Bitcoin e Ethereum, principalmente Bitcoin. Logo a seguir, não sei, alguém lhe deve ter telefonado e deve dizer, olha lá, deves ter esquecido de Bitcoin e Ethereum. Ele disse, oh caraças. Pronto, e obviamente Bitcoin e Ethereum também, como outras, atenção, vamos sublinhar aqui, como outras criptomoedas vão estar neste coração desta reserva estratégica americana. Portanto, ele diz que adora também Bitcoin e Ethereum. Portanto, temos cinco ativos que já neste momento estão confirmados e que vão, obviamente, constar dessa reserva. Evidentemente que isto depois vai ter que ser aprovado, acho eu, pelo menos já tem de ter trâmites legais. Isto pode demorar algum tempo também, mas que é algo histórico, seguramente que vai ficar para os próximos anos e para as memórias de muita gente no dia em que o presidente americano fez um post a dizer que queria criar uma reserva de valor com Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana e Cardano, entre outras que vão, obviamente, surgir. Evidentemente que há muita gente que está a falar porquê XRP, porquê Solana, porquê Cardano. Então Cardano é algo que as pessoas estão mesmo a questionar porquê, tendo em conta que há muitas outras mais que se calhar era mais provável. Por exemplo, lembro, sei lá, Litecoin, lembro, sei lá, Sui, lembro Link, quer dizer, coisas que se foram criadas também nos Estados Unidos. E porquê? Sinceramente não sei, só ele próprio pode responder. Eu acho que pelo menos que tem um dos maiores market caps, se calhar por causa disso. Agora, isto é a minha opinião pessoal. Eu sinceramente, uma reserva estratégica de valor, só Bitcoin. Só Bitcoin para mim faz sentido, todas as outras não. Mas isso eu não sou presidente, eu não mando, portanto... Agora, concordo também com a opinião aqui que está dita por o Brian Armstrong, que diz que apenas Bitcoin provavelmente seria a melhor opção como reserva de valor. E se as pessoas quisessem mais variedade, poderiam então fazer um índice ponderado de capitalização de mercados ativos criptográficos para mantê-lo imparcial. O que faz todo o sentido, ou seja, termos um índice com muitas moedas e depois termos uma reserva estratégica para um ativo que é o ativo principal, que é Bitcoin, que é descentralizado, tem um supply limitado e tudo mais. Não foi isso que aconteceu. Evidentemente que houve outras reações também. O filho de Donald Trump disse algo que por acaso eu não deixo de concordar, que é a primeira vez que os investidores de retalho, ou seja, as sardinhas que estão à disposição desta notícia e que podem beneficiar dessa notícia porque os mercados tradicionais estavam fechados e normalmente às vezes estas informações costumam beneficiar em primeiro lugar as grandes baleias, tirando aquelas que têm inside information, como há bocado vimos, mas de facto foi um momento em que se calhar não é muito comum vermos eu e tu e outros podermos usufruir desta vantagem ou então sermos exit e liquidity como aparentemente está a acontecer no dia hoje. Portanto, há sempre duas formas de vermos esta análise. Agora, outra reação que para mim foi uma total surpresa foi de Peter Schiff. Toda a gente sabe que Peter Schiff tem uma aversão muito grande a Bitcoin, é um fortíssimo crítico de Bitcoin e todo o setor das criptomoedas, mas muito vocal mesmo nisso. Então ele escreveu o seguinte: eu entendo a lógica para uma reserva de Bitcoin. Eu não concordo com isso, mas eu entendo. Ok, tudo bem, ele não concorda, mas entende. E porquê é que ele entende? Porque diz que nós temos de facto uma reserva de ouro, mas que Bitcoin é ouro digital, o que é melhor do que ouro analógico. Então vamos criar uma reserva de Bitcoin também. É uma total surpresa, sinceramente, porque estamos a falar de alguém que deve estar no top das pessoas que são mais contra Bitcoin e as criptomoedas. Se temos esta pessoa que é favorável neste momento, ou que equipara, não é favorável, equipara Bitcoin a ouro digital, haverá alguém no mundo que poderá dizer que Bitcoin não é ouro digital. Torna-se um bocadinho difícil. Até a nível de propaganda, para as pessoas neste momento que querem vender o que é Bitcoin, as pessoas vão dizer assim, repara bem, até o Peter Schiff já diz que Bitcoin é ouro digital. Portanto, isto foi para mim uma grande surpresa. E depois houve logo o Anthony, foi muito engraçado, o Anthony Pompliano logo a picar. Peter Schiff, Bitcoin maximalista. E ele diz, qual é a parte que não percebeste que eu não concordo, ok? E depois teve o Charles Hoskinson logo a dizer que sim, porque Bitcoin, porque XRP é uma grande tecnologia, blá blá. Obviamente que ele está interessado em dizer isso porque também Cardano foi contemplada. Mas Bob Lucas, por exemplo, que é uma pessoa que eu respeito imenso, diz crime season, Pete, crime season. Portanto, são reações muito relevantes. Agora, ele questiona o Peter Schiff qual é a lógica para uma reserva de XRP, porque diabos precisaríamos disso. Evidentemente eu acho que ele tem razão. Porquê? Porquê XRP? Porquê Solana? Porquê Cardano? Mas porquê Cardano? Não faz efetivamente grande sentido. Agora, toda a gente está a perguntar-se qual é o próximo token que poderá ser integrado na reserva estratégica, certo? E temos, obviamente, à cabeça os ativos que foram criados nos Estados Unidos. E podemos ver, são muitos. Agora, evidentemente que eu também tenho que olhar para uma Hedera, tenho que olhar
para uma Dodge. Para mim fazia sentido, tendo em conta Elon Musk, a ligação com Elon Musk, e até o Dodge já ter um departamento próprio, digamos assim. Se XRP está, a Stellar também poderia estar. Sui, porque não? Litecoin vai ter um ETF, porque não? Quer dizer, Polkadot também já se fala, porque não? Portanto, há aqui muitos outros. Ondo, por exemplo, porque não? Aptos, porque não? E, por exemplo, se nós formos ver as carteiras, a carteira da World Liberty Finance, digamos, que é aquela, eu ia dizer comunidade disparata, aquela plataforma de investimentos relacionada à família Trump, nós podemos ver que eles têm Tron, mas Tron não pode ser, Link, Ethereum, Aave, ENA, Ondo, tem a Move, tem a WBTC. Portanto, isto tudo poderão ser candidatos, desde que sejam criados nos Estados Unidos e que, por exemplo, estejam integrados nesta carteira, têm uma maior probabilidade, acho eu, na minha opinião, de serem integrados como reserva estratégica. Agora, para mim, o que não fará sentido é se Trump, a sua memecoin, integrar essa reserva. Eu acho que seria, quer dizer, mesmo Donald Trump, que é um bocadinho diferente dos outros, vamos dizer assim, seria algo completamente fora da caixa para Donald Trump. Portanto, eu não acredito que isso vá acontecer. Agora, sexta-feira, vamos ter, de facto, um evento também muito relevante, porque vai ser a primeira vez na história, isto de facto é extraordinário, em que vai haver um evento, o Crypto Summit, mas sabem aonde? Na Casa Branca. Não é num sítio qualquer, é na Casa Branca, meus amigos. Onde vão ser incluídos participantes, onde os participantes, vão incluir fundadores, CEOs, investidores proeminentes da indústria de criptomoedas. Portanto, isto quem escreveu foi David Sachs, e obviamente que vão ser transmitidas novidades ou algo mais poderá ser dito. Agora, eu tenho muita expectativa relativamente a esta Crypto Summit, porque nós não sabemos, e aqui é a questão da reserva de valor. Qual é a estratégia, certo? Ok, vamos incluir essa reserva, mas qual é a estratégia? Vão comprar? Não vão comprar? Vão, por exemplo, converter outros ativos para comprar estes ativos? Por exemplo, nós sabemos que Bitcoin, os Estados Unidos já têm Bitcoin, certo? Foi confiscada. Agora, Solana não têm, Cardano não tem, de certeza. Portanto, para criar uma reserva de valor, eles vão ter que comprar isto no mercado. Portanto, e como é que vai ser as compras? Vai ter um time frame X mensal, X anual? Pronto, nós não sabemos nada disso, porque eu não estou a ver os Estados Unidos a comprar a mesma quantidade de Cardano que vão comprar de Bitcoin. Sinceramente não estou a ver. Mas pronto, tudo pode acontecer, como nós já percebemos. Mas é efetivamente muita expectativa para sexta-feira, portanto prevê-se grande volatilidade na sexta-feira, como eu acabei de dizer. Além disso, reserva de Bitcoin dos Estados Unidos vai então avançar, mas dia 11 de março, vai haver uma reunião em Washington DC sobre a reserva estratégica de Bitcoin. Portanto, dia 11 de março, ou seja, para a semana, nós também vamos ter novidade. É para a semana? Acho que sim. É para a semana, ou seja, terça-feira, da manhã, 8 dias. Certo? Portanto, também esperem novidades no decorrer do início da próxima semana. Já agora, David Sachs diz que o Presidente Trump está a manter a sua promessa de fazer os Estados Unidos a capital mundial de criptomoedas e que vai então haver mais novidades nesta summit que vai acontecer na Casa Branca. Já que estamos a falar de David Sachs, toda a gente sabia que ele detinha Bitcoin e que ele era um forte detentor também de Solana. E não sei se foi surpresa ou não, mas eu acho que por uma questão de transparência, acho que fez muitíssimo bem. Ele disse que vendeu todo o seu portfólio de Bitcoin, Ethereum e Solana antes de juntar ao governo Trump. Portanto, imaginem o que é vocês abdicarem da vossa BTC para integrarem qualquer emprego estatal. É assim que deve ser, por uma questão de conflito de interesses, e é assim que mesmo deve ser, mas que lhe deve ter custado, acho eu, um bocadinho, deve ter custado. Portanto, se isto é verdade, sinceramente tiro-lhe o chapéu, porque reflete uma coluna vertebral, uma espinha dorsal, ao contrário de muitos que andam por aí. Agora, uma coisa é certa, esperem que estes ativos, Solana, XRP, Cardano, Ethereum já tem, vão ter seguramente ETFs aprovados. Eu não estou a ver, sinceramente, a SEC, depois de ter um discurso já tão bullish como está a ter, de deixar cair todos os casos relativamente a situações com as criptomoedas, com as plataformas de criptomoedas, como a Gemini, como a Coinbase e todas as outras mais, não aprovar estes ETFs. Portanto, preparem-se que estes ETFs vão ser aprovados e provavelmente até ao final de 2025. E tal como diz aqui, ETFs de criptomoedas podem tornar-se a terceira maior classe de ativos nos Estados Unidos até ao final de 2025, prevê a State Street. Agora, como é que isto vai funcionar, a reserva estratégica, como eu estava a falar há pouco? A Cynthia Lummis, porque nós não sabemos, atenção, nós não sabemos se isto vai ser, porque eu sei que na sexta-feira vai ser importante nós ouvirmos aquilo que vai ser dito, porque
por um lado temos um stockpile, certo? Por um lado temos os Estados Unidos a criarem um fundo soberano, certo? Portanto, e onde é que isto se enquadra? Porque nunca se falou no termo reserva estratégica de valor, falou-se sempre em stockpile, certo? Onde é que isto se enquadra? Onde é que isto vai ser adquirido? E, portanto, há ainda as dúvidas que nós temos. Agora, Cynthia Lummis foi à televisão e à CNBC foi-lhe perguntado relativamente à aquisição destes ativos, como é que isto seria e tudo mais. Portanto, vamos ouvir, que eu acho que é relevante. We got off the gold standard a long time ago. My question is how much you would spend tax dollars at a time where we're talking about trying to reduce costs. How much would you spend on Bitcoin as part of this reserve? We wouldn't have to spend any new dollars. We have reserves at our 12 Federal Reserve banks, including gold certificates that could be converted to current fair market value. They're held at their 1970s value on the books, and then sell them into Bitcoin. That way, we wouldn't have to use any new dollars in order to establish this reserve. The United States already holds over 200,000 Bitcoin in the asset forfeiture funds. So that would be the initial source of Bitcoin. So no new money spent on this reserve. Senator, let me ask you a different question. Do you own Bitcoin yourself? Well, I might. I had 5 Bitcoin and put them along with other stock. Pronto, não vamos estar aqui a falar sobre o portfólio da senhora, mas por acaso não tinha ouvido essa parte. Agora, como vocês viram também, ouviram e viram nas legendas também, com um ligeiro atraso, peço desculpa, mas isso é a culpa do YouTube, podemos ver então que a estratégia será não gastar mais dinheiro aos contribuintes americanos, mas, por exemplo, converter vendendo ouro. Isto seria algo com um impacto brutal. Não só, acho eu, no preço do ouro, mas também no preço de Bitcoin. Agora, isto vai demorar tempo, meus amigos, isto não vai ser amanhã. Mas se Cynthia Lummis concretizar então aquela proposta daquela lei, que a aquisição de 200 mil Bitcoins por ano, vendendo ouro, isto efetivamente vai ser muito bullish para a BTC e pode levar a uma conversão de ouro, porque muitas pessoas podem ter ouro e pensar exatamente da mesma forma, então vender parcela de ouro para comprar Bitcoin, até porque tem um market cap muito mais baixo, ok? Agora, não bata a bota com o perdigota, meus amigos. Nós temos o presidente americano a dizer o que está a dizer, temos Cynthia Lummis a dizer o que está a dizer, vamos ter um summit que nós já sabemos que vai acontecer, mas temos 5 estados que neste momento já rejeitaram uma reserva estratégica de Bitcoin. Onde é que isto fica? Aliás, este site que aqui está até está neste momento em modo de festa, com estes confetis aqui a cair, porque dá aqui exatamente Bitcoin Reserve by Trump, mas temos 5 estados que rejeitaram isso. Portanto, um deles é exatamente o estado de Cynthia Lummis. Portanto, agora o que é que vai sair daqui? Isto efetivamente seria uma surpresa total. Agora, isto ficar tudo vermelho, enquanto o governo americano, digamos assim, criava uma reserva estratégica de Bitcoin e outros ativos. Portanto, isto vai ter que começar a ficar verde. Para mim, sinceramente, não faz grande sentido não estarem alinhados, principalmente os Estados republicanos. Quem não está à espera é a BlackRock. A BlackRock adiciona Bitcoin no seu portfólio, modelo para clientes. É a primeira vez que a BlackRock faz isto. E eles recomendam uma alocação de 1 a 2% para os seus portfólios dos seus clientes. Vamos imaginar que isto vai aumentar, eu acredito que sim, acredito que irá para 5% mais cedo ou mais tarde, e toda a gente se lembra daquilo que foi dito por Larry Fink, que se todos os grandes fundos de investimentos fizerem isso, Bitcoin pode perfeitamente atingir os $700 mil por unidade. Quem não está nessa onda, e apesar da proposta, foi o Banco Nacional Suíço, que rejeitou o Bitcoin como ativo de reserva devido a preocupações com estabilidade e segurança. Se calhar agora começam a olhar o que está acontecendo nos Estados Unidos e vão mudar de opiniões. Outras notícias, agora para vocês também ficarem par, mais rapidamente. Microsoft lança chip que encurta cronograma para tornar Bitcoin resistente à tecnologia Quantum. Portanto, isto para mim vai ser uma realidade. Há muita gente que tem medo disto. Eu sinceramente não tenho grandes medos relativamente a esta situação, porque a tecnologia vai combater exatamente a Quantum Technology, portanto, sinceramente, acho que é pacífico. Quem tem HBAR pode ter ficado contente, tivemos aqui um pump, porque Snoop Dogg vai sair do Spotify e vai lançar músicas exclusivamente em Hedera, portanto, é um peso pesado para quem pessoalmente então aprecia, mas o nome dele é reconhecido a nível internacional.
E também dizer que a pressão que Ethereum tem sentido nos últimos tempos também pode estar relacionado com isto. O hacker da Bybit, que roubou os tais 500 mil Ethereum, neste momento já despejou muito Ethereum no mercado, já lavou muito Ethereum no mercado, neste momento já só restam 60 mil Ethereum dos 499 mil, são cerca de 148 milhões de dólares. Infelizmente, ele está a conseguir fazer esta lavagem de dinheiro. Plataformas como, por exemplo, a TorChain estão a permitir que isto aconteça. Lamento profundamente, isto não devia estar a acontecer, a indústria devia conseguir bloquear isto tudo, mas pronto, plataformas descentralizadas e tudo mais, eu compreendo que seja mais difícil. Outra notícia, para quem utiliza Binance, atenção, que os ativos, o STT, FTUST, ou seja, várias stablecoins vão simplesmente ser eliminadas para quem reside na União Europeia e vocês então devem converter esses ativos para o STC, EURI ou Euro, ok? O mais breve possível, aqui é mesmo comunicado da Binance. Lá fora continuamos com a luta com a guerra das tarifas. China promete todas as contramedidas necessárias após Estados Unidos duplicarem as tarifas. Temos a União Europeia prepara a resposta a tarifas de Donald Trump e tecnologias americanas devem ser as mais visadas, portanto esperem também volatilidade no mercado tradicional com estas notícias. Meus amigos, por fim, apenas dizer uma coisa. Nós estamos de facto em momentos em que é difícil não estar bullish com tudo aquilo que está a acontecer na maior economia do mundo, certo? A SEC ProCrypto, o presidente ProCrypto, anuncia reserva criptográfica, a SEC retira vários processos, Trump lança uma memecoin, a SEC diz que as memecoins não são títulos e tudo mais, mas tudo isto não vai, se não afetar o preço de Bitcoin e se nós continuarmos a ver no preço de Bitcoin a cair, para mim vai ser um sinal muito preocupante. Estas notícias, por si só, deviam ser catalisadores para Bitcoin estar acima dos 100 mil dólares e não está. Portanto, vamos ficar a acompanhar o mercado. Não vão all-in, na minha opinião, não faz sentido. Façam sempre uma análise responsável. Isto não é aconselhamento financeiro, mas cá estarei para vos trazer as principais novidades. Meus amigos, têm na descrição tudo aquilo que está ligado a mim, tudo aquilo que eu subscrevi também a nível de produtos e que também são patrocinadores aqui do canal, se quiserem aderir, e também tem aqui na janelinha também o link para a Incogni, caso queiram aderir também. Meus amigos, vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.